A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco novamente, participando da nossa Escola Bíblica Especial. Como de costume, quero provocar você a pensar comigo no início desta programação, para que você se lembre de alguém que te consolou num momento muito difícil. Se eu te desafiasse a lembrar o nome de uma pessoa que foi preponderante para trazer alento ao seu coração enquanto você estava sofrendo, num momento muito crítico da sua história. Você consegue lembrar? Você sabia que Deus, Ele usa as pessoas que sofrem para que por meio das suas experiências possam ajudar outras pessoas? A gente vai conversar a respeito disso daqui a pouco, tá bom? Fica com a gente. Voltamos, meus irmãos. Que alegria, que satisfação novamente termos a oportunidade de refletir na boa e perfeita vontade de Deus. Como de costume, nós desde já agradecemos a sua audiência, você promessista, você evangélico de outra denominação, você católico, espírita, você ateu. Você é muito bem-vindo para participar aqui deste momento de reflexão espiritual, onde nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Como de costume, a nossa denominação estuda um determinado tema ao longo de 3 meses. E nesse trimestre nós estamos conversando sobre o tema Quando a Vida Fica Difícil. Como você costuma reagir nos momentos críticos da sua jornada nessa terra? A Bíblia tem conselhos espirituais. Nós estamos escutando muitos conselhos espirituais ao longo das últimas semanas. E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar. O tema específico da lição de hoje, a lição de número 13, nos diz: como Deus pode me usar quando os outros sofrem? O texto que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 1, 3 a 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nesse texto, vocês puderam perceber quantas vezes o apóstolo Paulo repete a ideia de consolo. Ele fala sobre consolação diversas vezes. E podemos afirmar que Paulo tinha autoridade, tinha experiência de vida para falar de sofrimento. Paulo foi alguém que experimentou momentos complicados. Paulo foi perseguido, Paulo foi literalmente apedrejado. No final da sua história, Paulo foi inclusive decapitado. E Paulo foi um vencedor, porque soube olhar para as Escrituras, soube aprender com Deus nesses momentos difíceis. E é exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender com Deus. O que Deus está me ensinando quando as coisas não estão indo bem? Quando a vida fica difícil, o que é que eu posso aprender com Deus? Certamente os problemas não são permitidos pelo Senhor para nos destruir, de modo algum. Pelo contrário, quando Deus permite que nós passemos por alguma adversidade, é para nos tornar pessoas melhores, é para amadurecer o nosso caráter, é para nos aproximarmos dele. E com base nas Escrituras, a gente aprende que a gente vence os obstáculos, a gente consegue vitória em Deus nas adversidades da vida para poder consolar outras pessoas, porque à nossa volta tem muita gente sofrendo. Com certeza você, no seu dia a dia, você poderia falar de alguém que você sabe que está sofrendo por conta de alguma perda, por conta de uma enfermidade, por conta de um problema pessoal. E a Bíblia fala para você que Deus pode te usar para consolar aqueles que sofrem. As pessoas que estão sofrendo, que fazem parte da tua rotina, elas não estão aí na tua caminhada à toa, elas estão aí porque Deus as colocou a fim de que você pudesse ser usada por Ele para confortá-las. E para a gente conversar de maneira mais aprofundada sobre esse assunto, o Espírito de Deus nos trouxe o pastor Alessio Gomes.
Pastor Alessio, seja muito bem-vindo. O Pastor Alessio é um personagem conhecido aqui da nossa TV, é apresentador do programa Aliança de Oração, vez ou outra está aqui nesta programação como comentarista. É uma satisfação, Pastor Alessio, ter o senhor com a gente. Desde já, fique à vontade para saudar o pessoal de casa e também para dar o seu primeiro parecer a respeito desta lição bíblica. Obrigado, pastor Wilbert. Uma grande alegria estar aqui. Acompanho a Escola Bíblica Especial todas as semanas. Quanta bênção de Deus em nossas vidas através de vocês. Deus continue abençoando. Bom estar aqui. Bom estar com vocês, entrar na sua casa nesta oportunidade, diante de um assunto que é extremamente glorioso. Quando nós falamos de sofrimento, durante todo esse trimestre nós temos aprendido muito a respeito disso, mas quando a gente fala que Deus pode me usar ou que Deus pode nos usar diante do sofrimento de alguém para estender as mãos, para fortalecer na caminhada, pastor Wilbert, eu confesso que é um dos assuntos que mais marcam o meu coração. Mais marcam, de verdade. Por quê? Olha, o Cristo, nosso Senhor, ele disse sim que no mundo nós teríamos aflições, e nós temos. Ele disse também que, a despeito das aflições que a vida nos traria, ele não nos abandonaria. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós falamos, por exemplo, de sofrimento, sim, todos nós vamos passar por sofrimento os mais terríveis. O Espírito Santo vai dando graça, vai dando misericórdia em nossas vidas, e se nós tivéssemos só sofrimentos, ninguém suporta. Então há momentos de bálsamo, há momentos de calmaria. Existem oásis no deserto da vida, mas às vezes nós passamos por desertos terríveis. Me permita, apóstolo, a gente não pode se acostumar com oásis, né? Exatamente. Ele é temporário, né? Ele é temporário, exatamente. Dizia um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele dizia assim, o mundo é um lugar perigoso para se viver. E é isso mesmo, o mundo não é simples, nós somos surpreendidos por diversas ocasiões, as mais difíceis em todos os momentos. Quando nós pensamos no cristianismo, e é isso que me sensibiliza, que mexe com o meu coração, ele tem sempre uma proposta comunitária. Eu sempre enfoco isso, né? Ele fala de rebanho, fala de povo, fala de exército, fala de corpo, é coletivo. Ninguém marcha nesta terra sozinho, não é a proposta de Cristo. A proposta é que nós estejamos unidos, por isso tem os diversos mandamentos da mutualidade. Aí você fez uma apresentação excepcional, né? Excepcional, sobre essa questão do que Deus faz em nossas vidas, aquilo que Ele vai trabalhando, Ele vai nos forjando, porque Deus não desperdiça sofrimento dos seus filhos. E isso eu gostaria que você anotasse, não é uma frase minha, mas é uma frase importantíssima, que Deus não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Tudo tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Então, quando eu estou passando por algumas experiências, as mais difíceis, certamente que isso vai produzir, primeiramente em mim, uma transformação, uma maturidade, alguma coisa Deus vai lapidar dentro de mim. Isso vai ser bênção, primeiro para mim, mas num segundo momento isso tem que ser bênção para alguém. A hora que eu me identificar com alguém que nessa caminhada, nessa jornada, estiver passando por problemas semelhantes, ali eu vou ter toda a autoridade espiritual, como Paulo tem, para falar sobre isso. Por que Paulo tem autoridade para dizer assim, a nossa leve e momentânea tribulação? Conhece a biografia dele, parece até uma ironia, né? Não é mesmo? Aí a gente pensa, mas se Paulo passou tantas coisas, como você citou aqui algumas delas, e depois ele vai dizer que é uma leve e momentânea tribulação, então quando eu comparo, eu falo assim, a minha está longe de ser, de chegar perto dele. E se é momentânea com ele, vai ser momentânea comigo. Então ele tem autoridade espiritual. Aí no dia a dia, nas nossas vidas, aí na sua vida, minha irmã, na sua família, na igreja onde você congrega, você vai ter as oportunidades, e são muitas, de fortalecer alguém, de ajudar alguém, de socorrer nas diversas áreas. De repente, como nós vamos ver, é numa questão financeira, é numa questão do pão de cada dia, é numa questão de uma luta com a família. Um problema emocional. Problema emocional, espiritual, diversas áreas. Deus vai te usar
para abençoar estas vidas. Então, quando nós passamos pelos diversos tratamentos que Deus nos traz, a gente entende, Deus não está desperdiçando, Ele tem um propósito. Ele está me lapidando e Ele está me fortalecendo para ter autoridade espiritual, para no devido tempo poder abençoar a vida de alguém. Isso é importante. Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente pensa sobre isso é que o oposto é verdadeiro. Eu vou ser bênção na vida das pessoas. O pastor Wilbert é bênção na vida das pessoas. E tem pessoas que estão sendo preparadas ou que já foram preparadas, pastor Wilbert, para ser bênção na sua vida num determinado momento. Então nós precisamos estar abertos, sem nenhum tipo o nosso coração muito bem tratado, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar, gente precisa de gente. Ninguém precisa sofrer sozinho. Isso. E, de repente, as pessoas se revestem de uma auréola, de uma fortaleza que não condiz e acaba perdendo ricas oportunidades de serem abençoadas por outras pessoas que foram igualmente preparadas por Deus para abençoar suas vidas. No meu ministério, eu posso citar algumas pessoas que, em determinados momentos, mas foram bálsamo para mim. Foram bênçãos as mais espetaculares que você pode pensar, tanto para a minha vida quanto para a Nêmora. Quando a gente ora por todos. Aí a gente olha para aquela diaconisa, para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele pastor, aquele outro. A gente tem uma lista de algumas pessoas que foram a mão de Deus, o Espírito de Deus, o dedo de Deus na nossa vida, em determinados momentos. Os mais difíceis, financeiro. Nós que estamos no ministério, quantas vezes nós choramos, de repente é uma situação ali, outra acolá. Igrejas têm, sempre digo que ministério para nós que somos pastores e vida cristã para todos os irmãos. A nossa caminhada, ela é dolorosa e ela é gloriosa. Às vezes, ela é mais dolorosa do que gloriosa. Às vezes, ela é mais gloriosa do que dolorosa. Deus vai aí equilibrando, né? Isso, né? Mas contrabalanceando a nossa caminhada. Exatamente. Mas quando ela é mais dolorosa, olha, pode ter certeza que ninguém precisa passar por essa dor sozinho. Nem o pastor, nem a missionária, nem o irmão, nem a irmã, ninguém. Tem alguém que Deus preparou de antemão para fortalecer a sua vida, minha irmã, para fortalecer a sua vida. Ele está ali. Apenas peça direcionamento de Deus para entender quem é essa pessoa confiável, pessoa de Deus, de coração quebrantoso, de vida piedosa, homens e mulheres de Deus devidamente preparados para abençoar as nossas vidas e nós não podemos abrir mão dessas pessoas. Gostei muito, pastor, quando você lembrou o mandamento da mutualidade. Não à toa Cristo Jesus criou a igreja, né? A igreja que tem suas atuações coletivas, por exemplo, por meio das células, pequenos grupos. Uhum. Por que Deus quer que a gente o sirva na coletividade, né? Uhum. Deus poderia, por meio da sua palavra, nos ensinar a termos um relacionamento tão somente com Ele, mas a Bíblia nos propõe a termos um relacionamento com Deus ladeado de outras pessoas que comungam da mesma fé. Exatamente. Pelo que a Bíblia aponta, é porque Deus sabe que a gente precisa ser ajudado e precisa ajudar. Exatamente. Essa caminhada, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 4, né, melhor é serem dois do que um. Exatamente. Né? Quantos textos bíblicos, pastor, a gente já podia lembrar aqui sobre a importância da comunhão, né? O Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é. O pastor falou sobre bálsamo, né? O texto do Salmo 133 fala, inclusive, né? Uhum. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. É como um perfume, é como um bálsamo que desce sobre as pessoas. É algo terapêutico. Uhum. Lembrando, a gente quando está com outras pessoas, a gente recebe cura, mas a intenção não é apenas a gente ser abençoado, a intenção também é abençoar outras pessoas. E vale dizer, pastor, que as nossas experiências com o sofrimento, nossas vitórias, elas vão ajudar as pessoas que estarão passando por sofrimentos semelhantes. 15 dias atrás, eu estava aqui apresentando uma das lições e eu citei o texto de Romanos 8, quando Paulo, inclusive, ele fala sobre as dores do Evangelho, as dores por conta de alguém que está seguindo a Cristo, o que acontece quando segue a Cristo, mas Paulo ele faz questão de dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Exatamente. E ele diz, é bem bacana isso, porque todas as coisas cooperam para o bem. Isso aí. Então, se eu estou passando por uma crise, Deus vai me forjar para ajudar pessoas que passarão ou estão passando por um momento semelhante. Exatamente. Correto, pastor? Corretíssimo. E pastor Wilbert, quando a gente passa por esse processo, que Deus está tratando a gente,
algo de extraordinário. É terrível no sentido do tratamento, Sim. mas ele é extraordinário espiritualmente falando do que está acontecendo aqui. Aí, quando a pessoa está passando por aquela situação que você já passou, e de repente você já passou por uma, duas ou três, aí a pessoa começa a compartilhar contigo o sofrimento, você entende automaticamente qual é o caminho. O Espírito Santo já começa a te dar o direcionamento, porque você se identifica, você sabe exatamente. Você sabe. Então, você não está simplesmente atirando para todos os lados. Não é isso. Você sabe exatamente, minha irmã, olha, o caminho aqui, meu irmão aqui, vamos assim, vamos ali. E isso faz muita diferença, né? Você abençoar as vidas das pessoas. E aí, nessa introdução aqui, como Deus pode me usar? Olha, existem muitos, nós vamos ver aqui, mas ainda dentro dessa nossa fala inicial, acho importante hoje, assim, que esse dia a dia corrido, pastor Wilbert, para você dar bons conselhos, para você entender espiritualmente o direcionamento que Deus quer para aquela vida, hoje nós precisamos, ao longo da história, sempre se precisou, mas hoje tem que estar muito atento, porque precisamos ter tempo para ouvir. Disponibilidade de tempo, entender o que está no coração. Mas como o dia a dia é muito corrida, a vida é corrida, então se nós quisermos, de fato, nos deixar usar pelo Espírito de Deus para abençoar vidas, é vida na vida. É vida na vida, a gente precisa tirar tempo. Aí, se de repente, no momento lá na igreja, alguém te procura, meu irmão, te procura, ali naquele cumprimento e tal, aqueles minutinhos, que é importante que a gente dê toda a atenção. Mas ali, possivelmente, você não vai ter todo o tempo para ter o discernimento, para dar mesmo as orientações espirituais que a pessoa precisa. Para poder entender o que está acontecendo, você precisa ouvir um pouco mais, né? Exatamente. Aí é hora de marcar uma visita, ou marcar na própria igreja, enfim. Uma lanchonete, tomar um café. Toma um café junto, toma um suco junto, escute, invista tempo com o coração aberto para ouvir. Esteja sempre disposto a ouvir mais. Quem sabe seja aquela música de antigamente, né? 2 ouvidos, uma só boca, para a gente ouvir mais, falar menos. A gente tem que ouvir, entender. Aí sim a gente consegue dar o direcionamento que Deus quer para essas vidas. E em alguns casos, pastor, a cura está no simples ato de dar atenção a alguém, né? Exatamente. É possível que, se esse conselho que o senhor está sugerindo, propondo, for atendido por aqueles que nos assistem, pessoas as procurem. E simples fato de ter alguém para ouvi-las vai ser uma cura para a alma. Né? Cura para a alma. Porque tem gente precisando apenas ser ouvida. Ser ouvida, exatamente. Tem gente que paga para ser ouvida. Isso. Nenhum problema com os profissionais da área da saúde emocional. Sim. Mas, assim, isso demonstra o quanto as pessoas estão carentes. Exatamente. Elas pagam para ser ouvidas porque elas precisam de atenção. Exatamente. E a gente gosta de ser ouvido. Exatamente. Mas a gente precisa aprender a ouvir. Isso é bíblico, né? Isso mesmo. Todo homem, segundo diz Tiago, esteja pronto para ouvir. Então, assim, a preparação para ouvir, ela tem que ser universal. Não é um dom, é um mandamento. É um mandamento. Todos têm que ouvir, né? Temos que aprender a isso. Ah, com certeza. Pastor, a gente vai aqui para as nossas perguntas. Você que está nos assistindo vai poder acompanhar as perguntas aqui na parte de baixo da tela. Os nossos irmãos que têm a nossa lição bíblica poderão acompanhá-la também. E você que não tem lição bíblica não ficará de fora desse debate, tá bom? Fique atento aí, a gente vai fazer tudo para inserir você aqui nessa reflexão. Pastor, tem um texto de Mateus, a gente não vai lê-lo, né, até porque nós vamos nos prender mais aqui aos seus comentários, de Mateus 25, 31 a 46, um dos discursos de Jesus, ele está falando do fim dos tempos, né? Uhum. E nesse discurso de Jesus ele apresenta um critério, né? Qual critério Jesus utilizou para distinguir os justos de injustos na cena de seu retorno? Um dia Cristo Jesus voltará a esse mundo e ele separará, de um lado, o que figuradamente são os bodes, do outro lado, figuradamente, são as ovelhas. Injustos e justos. Então, qual é o critério, segundo o texto bíblico, segundo as palavras do nosso mestre, que será adotado para essa separação no dia do encontro com o nosso Deus? Muito bem. Interessante é que aqui o Senhor Jesus, ele fala sobre o cuidado prático com os necessitados, com as necessidades do próximo. É mais do que palavras, é a ação. É a ação de ouvir
e ouvir atentamente. Alimentar aquele que tem fome. Ele disse, né? Eu tive fome e não me deste de comer. E não me deste de comer. Olha, você que me viu com fome e não me deste de comer, me viu com sede e não me deste de beber, não me acolheu, não me visitou, não se preocupou comigo, então você está aqui entre os bodes. E as ovelhas são aqueles que agiram totalmente diferente. Ah, mas você que me viu com fome e me alimentou, me viu com sede e me desacedentou, você que acolheu o estrangeiro, o órfão, roupas aos necessitados, visitou aqueles que estavam presos, enfim, aí ele vai dizer, vai abrir um leque de ações práticas, né, de cuidado com o próximo. Todas essas ações, elas se resumem em cuidado com o próximo. É aquele que vê alguém necessitado, estende a mão. É aquele que vê numa outra área, escuta com atenção. É aquele que, de repente, sabe de um problema, vai orar. É aquele que, de repente, a pessoa está com certas dificuldades, é uma conta de água, uma conta de luz, vai lá direitinho, ó. Uma mão não sabe o que a outra está fazendo, ajuda, abençoa e vai na bênção de Deus. Isso é para todos nós. A gente sabe, pastor Wilbert, que de acordo com o Evangelho, algumas pessoas elas são mais sensíveis. Sim. Né? Elas são mais sensíveis. Tem até um dom, aquela pessoa que tem o dom do socorro, que vai e ajuda. Me permita citar duas pessoas. A gente sempre, ainda naquela questão familiar, né? Mas assim, a gente evita citar muito, mas eu citaria a Nêmora, a minha esposa, e a Cíntia da IAP de Vila Maria. Ela é esposa do Itamar, lá em Vila Maria. A Cíntia e a Nêmora, eu convivo com a Nêmora tem 20 e poucos anos, estamos indo para 24 anos de casada. A Cíntia, nós pastoreamos Vila Maria durante 5 anos. Então é assim, a gente caminha junto e tal ali, a igreja vai trabalhando, aí de repente se você passa numa determinada rua e você vê uma pessoa carente, o meu coração vai ser mais ou menos o coração de todo mundo, a gente vai sentir aquela dor, enfim, e vai olhar, meu Deus, que situação, e segue, mais ou menos segue a vida. Essas pessoas, como a Cíntia, como a Nêmora, ela fala assim, olha, a gente precisa fazer uma cesta básica e voltar aqui. Então já incomoda, mas de uma forma que todo dia, toda hora, está aqui, ó, no caso da Nêmora, meu bem, fulano, e tal, enfim, sabe de todo mundo, conhece todo mundo que precisa, enfim, e vai atrás, liga para um, liga para outro, e tal, daqui a pouco aí eu consegui com o cicrano, porque pela graça de Deus, como a gente já está um certo tempo no ministério, a gente acaba fazendo amizade com muita gente, e tem muita gente que é bondosa nesse aspecto. É um dom, inclusive, né? O dom da generosidade. Deus dá a essas pessoas para que elas possam compartilhar. Compartilhar. Né? Por exemplo, a Cíntia, durante todo esse período de da Covid-19, essa coisa toda, olha, ela tem a equipe dela todo domingo fazendo marmitex. Enquanto está todo mundo dormindo, vendo jogo de futebol, jogando e tal, ela está lá. Ela mobiliza todo mundo, enfim, ela vai no meio lá da fábrica, onde que precisar, ela está lá, enfim, e é um negócio extraordinário. Então, claro que a gente entende que tem gente que é mais sensível, mas não é só para quem tem esse dom, isso é para todos nós. Todos nós precisamos envolver. É alimentar quem tem fome, é desacedentar quem tem sede, é acolher o estrangeiro, ajudar os necessitados em todas as áreas. Me permita, pastor, né? Na realidade, assim, existe sim o dom da hospitalidade, o dom da generosidade, mas assim, existem pessoas que têm uma facilidade maior para fazer um trabalho mais maciço nessa área, sim, como os nomes que o pastor acabou de citar. Mas isso não deve jamais fazer a gente pensar, se eu não tenho esse dom, então eu não vou me envolver, porque segundo esse texto aqui, no juízo final, no encontro com Jesus, a maneira como a gente se comportou diante da aflição de quem estava próximo de nós, isso vai pesar. Vai pesar. É misericórdia, né, Wilbert? Ou a falta dela. Isso. Né? Ó, quando Jesus, acho que ele está deixando isso. Ó. Por que será que as ovelhas, aquelas pessoas que estão identificadas como as ovelhas, por que ela viu o necessitado e socorreu? Por que ela viu o sofrimento de alguém e se condoeu, foi atrás? Qual foi a motivação que esse teve e que os outros não tiveram? É misericórdia, é empatia. Esse sente a dor. E isso,
você disse com muita propriedade, isso tem que estar no coração de todo cristão. Pode ser que alguns tenham uma sensibilidade maior, mas todos nós precisamos fazer isso. Nós temos que aprender. Nós precisamos aprender, porque é sim, lá no dia do juízo, Jesus está dizendo claro, ó, esses daqui, eles se condoeram, tiveram empatia daqueles que estavam sofrendo e não ficaram apenas no discurso. Eles foram atrás, eles estenderam as mãos, eles correram atrás, criaram possibilidades para que todas essas pessoas fossem atendidas em suas necessidades. Então, na realidade, segundo Cristo Jesus, assim, a misericórdia é um critério para definir quem é justo Exatamente. E quem não é justo. Exatamente. Justo do injusto, né? Tem um texto profético que fala, né? Vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a gente precisa pensar nisso. Não basta fazer nossas orações, termos os nossos momentos devocionais com Deus. O nosso relacionamento interpessoal e o modo como a gente ajuda os aflitos conta muito para Deus, para aferir a nossa comunhão com Ele. Exatamente. Segunda pergunta, pastor, diz assim, ó, de acordo com os nossos comentários da lição, quais são as necessidades humanas que precisam do cuidado cristão? O pastor citou algumas delas, né? Mas para a gente enfatizar um pouquinho, para seguir a didática da lição. A gente falou aqui de um exemplo do pastor, assim, quando pessoas são atendidas com alimento, né? É uma das áreas que tem que ser atendidas, mas existem outras, né? Sim. O pastor poderia citar mais algumas delas? Isso. Então, pastor Wilbert, a gente vê aqui, ó, quando nós falamos das necessidades básicas, isso mostra um cuidado de Deus, que Ele alimenta o nosso coração pelas pessoas. Mas nós precisamos entender que, obviamente, as necessidades, elas são amplas. O ser humano é integral. É integral. Então, tem mais coisas, né? Exatamente. Não é só o comer. Não é só o comer. Tem as necessidades básicas, mas tem as necessidades espirituais. Isso. Às vezes as pessoas focam apenas nas necessidades básicas e esquecem as espirituais, e às vezes focam apenas o inverso. Nas espirituais, esquecem as necessidades básicas. E o evangelho é integral. Nós precisamos aqui, ó, ter esse ponto de equilíbrio. Quando nós falamos do pão do dia a dia, mas nós estamos pensando também no pão da vida. Precisamos, de alguma forma, levar este evangelho. Alimenta o corpo, mas alimenta a alma, o espírito, o encontro com Jesus Cristo. Porque essa é a maior de todas as riquezas, não é? É a maior de todas as nossas preocupações. E a gente, gostei, pastor, do seu enfoque. Então, a pessoa já está devidamente atendida nas suas necessidades físicas, mas eu tenho que me preocupar com a salvação dessas pessoas também, é isso? Sim, exatamente. Se as pessoas não estão bem com Deus, isso também requer minha atenção? Exatamente, muita. Olha, é o alimento espiritual, porque Cristo é o pão da vida. Ele é a água da vida, como diz aqui a nossa lição, né? É o acolhimento ao enfermo, ao faminto, ao estrangeiro, ao preso. Eu volto aqui, ó, volto aqui um pouquinho nessa questão do acolhimento, mas, pastor Wilbert, irmãos e irmãs, isso é importante, essa sua fala aqui, ó. Todas elas, mas eu quero pensar um pouquinho nessa, porque assim, e aquelas pessoas que nós convivemos, às vezes são parentes, são amigos, e que têm uma vida financeira melhor que a nossa, que não falta nada. A gente tende a achar que essas pessoas não precisam do nosso apoio. Exatamente. É um equívoco. Essas pessoas, elas têm muita coisa, mas não têm o essencial. Quando a gente olha para a Bíblia, no ensinamento, meu irmão, minha irmã, olha, quando a gente olha no fruto do Espírito, ele é fruto do Espírito, a paz, o amor, a alegria. É fruto do Espírito, é fruto que o Espírito proporciona na vida de quem é redimido. Então, essa alegria que você sente, minha irmã, no Espírito, a pessoa mais rica da terra que não tem Cristo, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é a paz, ele não sabe o que é a alegria, ele não sabe nada disso. É um universo que ele desconhece, ele está perdidamente carente de Jesus Cristo. Pode ser o seu patrão, pode ser todas as pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia, que você pensa assim, não precisa urgentemente. Eu lembrei da história da serva de Naamã, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 5, uma menina, né, que trabalhava, via a sua patroa e o seu patrão desfrutando
de uma vida de E conforto, conforto. mas entendeu que o seu patrão precisava de um toque de Deus, quando recomendou que a sua ama, a sua patroa, melhor dizendo, fosse até Eliseu, para que o seu esposo fosse curado, né? Então, assim, é bacana, a gente tem que ficar preocupado também. A salvação é uma necessidade que os seres humanos possuem. Embora a salvação, no ponto de vista de decisão, seja individual, mas à luz da Bíblia nós temos responsabilidade com isso, né? A gente tem que se preocupar com a salvação alheia. Exatamente. A gente tem que pregar o Evangelho, tem que levar a palavra do Senhor para que elas tenham oportunidade também de serem salvas. Isso mesmo. Em todas as áreas, daqueles que carecem, daqueles que são mais carentes no que diz respeito ao alimento, à condição financeira, esses precisam do atendimento do corpo e da alma. A salvação em Jesus Cristo. E nós não podemos pensar que quem, de repente, tem uma vida confortável, que não precise. O Evangelho é para todos, né? É para todos. A verdadeira riqueza, esses não têm. A verdadeira riqueza é Jesus Cristo. À luz da Bíblia, né, você vai encontrar pessoas de todas as classes econômicas servindo a Deus, ou seja, o Evangelho é universal. Então a gente tem que ter essa preocupação também. Pastor, a terceira pergunta, ela diz assim, ó, como o cristão pode socorrer o seu semelhante em meio às tentações? Tem uma proposta da lição para a gente ler Mateus 26, eu vou ler aqui na Bíblia Nova Versão Transformadora. O texto diz assim, versículo 40 e 41, depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse Jesus a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que é que esse texto tem a ver, pastor, com o nosso assunto de hoje e com essa pergunta propriamente dita? Isso, olha, se a gente voltar aqui um pouquinho no tema, né, como Deus pode me usar quando os outros sofrem, quando, no caso específico aqui, alguém está sendo tentado. Pode ser uma tentação maligna, pode até mesmo ser uma provação da parte de Deus, enfim, momentos delicados da nossa vida. O que nós devemos fazer? Jesus, ele recomenda o encorajamento. Aí nós precisamos nos deixar usar. De repente a pessoa está passando por uma tentação, não é apenas nós suportarmos as nossas tentações, porque eu volto a dizer, vamos ter que suportar as tentações e vamos ter que ultrapassar as provas, os obstáculos, as provações, tudo isso Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Depois que nós estivermos minimamente preparados, ou em muitos casos devidamente preparados, nós devemos agora levantar as nossas mãos, precisamos orar por aqueles que passam por suas aflições, precisamos fortalecer o fraco, nós precisamos estender as mãos. Eu volto a dizer, a proposta do cristianismo é sempre de rebanho, é de povo, é de família, é de exército, é de corpo, é uma coletividade, é coletivo. A gente não pode apenas orar por nós, né, pastor? Exatamente. Precisamos lembrar dos outros quando oramos, né? Paulo dizia que eu lembro do nome de cada um de vocês quando eu estou orando. Exatamente, né? Exatamente. Olha que coisa gloriosa. E pastor Wilbert, olha, se nós pararmos um pouquinho para fazer um exercício, olhando no retrovisor da nossa história, nós todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Você perde alguém, você de repente é surpreendido com o resultado de um exame que você não está esperando, alguma coisa, um apontamento no exame que te mexe. Você fala, meu Deus do céu, você já não sabe. Alguns já estavam fazendo planos disso e daquilo para o futuro. Daqui a pouco você olha para um exame, você já não sabe mais se vai. Enfim, você está ali. Às vezes, quem sabe até seja pior, quando você alcança um filho, uma filha, enfim, são dilemas os mais terríveis. E nessas horas, olha, como é importante que nós tenhamos empatia, que nós estejamos juntos. Olha, pastor, estamos juntos, estou orando por você, mas marcar presença mesmo. Né? Não pode ser uma coisa esporádica, tal. Claro que a gente não consegue fazer isso com todo mundo, mas aqueles que estão à nossa volta... As pessoas a quem Deus põe no nosso caminho, exatamente. Né? Essas pessoas precisam ser fortalecidas, precisam ser amparadas, precisam ser tocadas por nós, encorajadas. Nós precisamos estar ali. E esse tratamento a gente vai receber quando precisar. É um fortalecendo a fé do outro. Não dá para resolver todos os problemas do mundo inteiro, né? Exato, não. Mas pegando ali a parábola do bom samaritano, né? Tinha alguém na estrada, né? Espancado.
Então sempre vai ter alguém espancado pela vida que Deus vai pôr no nosso caminho. Exatamente. É estar atento. Está atento. Segundo a mesma parábola, o levita e o sacerdote passaram de largo. Exatamente. Não se importaram. Estavam preocupados apenas com seus compromissos pessoais. Mas tem alguém que olhou, que se aproximou, que se compadeceu. Exatamente. Pastor, maravilha, pastor. A quarta pergunta, ela fala sobre a perda do luto provocadas pela morte. Cite maneiras pelas quais Deus se revela na dor da perda do luto provocada pela morte. A morte, ela é intragável, né? A gente não se acostuma, a gente nasce, aprende que um dia vai morrer. Mas assim, a gente não se acostuma com isso. Exato. Quando a gente perde um ente querido, a gente não sabe o que fazer. Então, qual é a recomendação da lição de hoje para os servos de Deus diante de pessoas que perderam alguém que muito amava? O que a gente tem que fazer para confortá-las num momento tão difícil que é esse momento do luto? Isso. Pastor Wilbert, eu diria que, de acordo com a lição e a vida mesmo que nos ensina, de acordo com todas as escrituras, são duas ações. A primeira é a gente entender que nesses momentos, gente precisa de gente. É a presença mesmo. É a presença, é você estar ali, aquele abraço amigo, aquele consolo, aquele passar a noite junto, aquela mensagem, você estar ali. A pessoa saber que não está sozinha. É uma mensagem no WhatsApp, é uma ligação, se for mais perto você está junto, a pessoa precisa se sentir amparada por aquelas pessoas. A própria cultura, por exemplo, do velório, ela nos sugere o quanto a companhia é fundamental na hora da perda, né? Por que as pessoas se reúnem ali com as pessoas que estão machucadas pela perda de alguém, né? A presença faz diferença, né? Faz diferença. E como faz diferença, né? Saber que a pessoa não está sozinha, né? Não está sozinha. Ali, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de ressurreição, as palavras de Cristo, o Evangelho. Isso a gente precisa fazer, isso a gente deve fazer, isso a gente pode fazer. Essa é a primeira. A segunda é a oração, porque as palavras que nós estamos jogando no coração, até descer na mente, até descer no coração e transformar isso em fé, num renovo, é só o Espírito Santo que pode fazer, mas ele faz. Aí nós vamos orar para que o Consolador console. Aí nós vamos colocando as palavras. Meu irmão, olha, lembra que disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Virá amanhã da ressurreição. E aí cada um vai usando as palavras, os versículos que o Espírito Santo vai trazendo e vai jogando no coração. Recheado disto, da presença do calor humano, a oração, para que o Espírito Santo vá transformando aquilo em fé, vai trazendo aquele bálsamo, aquela tranquilidade de alma, e ele faz. Então, presença e a oração. Faz toda a diferença, né, pastor? Faz toda a diferença. E sempre essa presença, sim, o pastor enfatizou, né? Uma presença recheada de palavras bíblicas, né? Isso. Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, confortando aqueles irmãos que tinham perdido entes queridos, né? Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do que dormem. Exatamente. Então, quando a gente estiver diante de uma pessoa enlutada, é uma excelente oportunidade de nós relembrarmos a doutrina da ressurreição, que Deus vai trazer de volta e a pessoa vai ser devidamente consolada, porque vai ter um reencontro, né? Então, é uma grande oportunidade de se anunciar a mensagem do Evangelho. Exatamente. Pastor, maravilha, pastor, quando nós conversamos sobre a teologia da consolação, né? Vamos assim dizer, a gente entendeu que Deus pode nos usar para confortar outras pessoas que estão passando por algum tipo de crise. E a pergunta sempre nos provoca e a lição sempre nos provoca com uma pergunta. O que devo fazer diante do que eu aprendi? O que devo fazer? Tem duas frases que eu gostaria de citá-las da nossa lição bíblica, para que o pastor pudesse fazer um comentário a respeito delas no fim da nossa lição, por gentileza. Promova a provisão em meio às necessidades mútuas. Promova o encorajamento em meio às fraquezas mútuas. Essas duas frases têm a ver com o que a gente estudou hoje, pastor. O que é que o pastor tem a dizer a respeito delas, por favor? Isso. Pastor Wilbert, aqui, quando nós falamos de necessidades, até na pergunta, ela diz assim, não devemos passar pelo vale sozinhos. Show. Isso é maravilhoso, gente. Isso reconforta a nossa alma, mas isso é bálsamo
Esse ensinamento bíblico é bálsamo. Nós não precisamos, nós não devemos passar pelo vale sozinhos. Não podemos. Salmo 23 diz, né? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria porque tu estás comigo. Tem a ideia de companhia, né? De companhia. E como é que isso vai se traduzindo? Olha, eu vou sendo bênção na vida das pessoas, em momentos os mais diversos, e as pessoas vão sendo bênçãos na minha vida nos momentos mais diversos. É a mutualidade, né? O cristianismo, ele só faz sentido se for visto sobre esta ótica da família, um cuidando do outro. Não tem voo solo. Não tem voo solo. É comunhão, é um que cuida do outro, é um fortalecendo a fé do outro, é um apontando o caminho para o outro, é um segurando na mão do outro, é um orando pelo outro e por aí vai. E aí, pastor, eu acho que vale só um adendozinho aqui, e é por isso que a Bíblia Sagrada ela é tão enfática em tudo aquilo que promove a desunião, como ela é rigorosa, né? Porque é comunidade, é um cuidando do outro, é uma grande família. E tudo aquilo que de repente vier para desestabilizar... Destruir o corpo, vamos assim dizer, né? Exatamente. Ela é severamente repreendido, porque não faz sentido o cristianismo se não for um cuidando do outro, né? Então ninguém passa pelo vale sozinho. Os outros não podem passar e Deus vai usar a minha vida e a sua para que essas pessoas não passem em seus vales de uma forma solitária. E quando nós estivermos passando pelos nossos vales, aí Deus usa os outros para nos acompanhar, porque caminhar juntos, como você disse lá em Eclesiastes, 2 juntos é muito mais simples. É a reciprocidade da fé, né, pastor? Isso mesmo. Então, faz parte, né? Faz parte, né? E só para eu encerrar aqui, e como posso responder à realidade aqui, no que diz respeito, então, às fraquezas mútuas? Isso. Né? É encorajando. A gente tende a desanimar com facilidade. Quando você está diante de uma situação extremamente delicada, é muito fácil desencorajar. Eu não quero usar nenhum tipo de efeito de palavras, enfim, mas assim, é bem verdade que às vezes, quando nós perdemos o foco e nós olhamos para o problema, ele se avoluma de uma forma tão gigantesca que parece que Deus fica pequeno. Porque nós supervalorizamos a situação. Então, e ela não é simples mesmo. Só que por maior que ela seja uma montanha, Deus é uma cordilheira. Então, se nós estivermos focados com os nossos olhos em Cristo, e nós não podemos perder o foco nele, aí sim, nós vamos passar todos os obstáculos, né? Aí, assim, é uma frasezinha, mas eu acho que tem muito a ver, que diz assim, ó, não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Essa é a ideia. E é isso mesmo. Mas as pessoas, todos nós, nos desencorajamos com facilidade. Aí nós precisamos de pessoas que segura na mão, que encoraja, que levanta, que alimente a esperança, que renove, que promova direcionamento, que alimente a fé. Um alimentando a fé do outro, um fortalecendo a fé do outro. E é assim que nós vamos respondendo à realidade da angústia do dia a dia dos nossos irmãos. Fortalecendo e sendo fortalecidos. Completando a sua palavra, pastor, e lembrando Eclesiastes 4, que diz que é melhor serem 2 do que 1, o próprio texto diz, porque se um cair, o outro levanta. Mas se estiver sozinho... Ai do que estiver sozinho. Ai, né? Ai, esse ai da Bíblia é de dor, né? De dor. De desespero, né? Desespero. Então é importante a gente caminhar nessa mutualidade cristã. Na Bíblia não tem um homem ou mulher de Deus que caminhou sozinho. Não tem. Eles sempre estiveram acompanhados de alguém. O profeta sempre tinha um moço. Sempre tinha um moço. O moço sempre tinha um profeta. Sempre tinha. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E nós somos chamados pelo Senhor para consolar os que sofrem. Exatamente. Pastor, nessa linha, pastor, de consolar os que sofrem, é possível que aqui as pessoas que estão nos assistindo, algumas delas estejam precisando de consolo espiritual. Então, que tal a gente fazer um momento prático? Pastor, orando por essas pessoas que estão em casa nos assistindo, para que Deus traga alento. E você que está em casa também, aproveita esse momento para orar por aqueles que sofrem. De repente, o seu vizinho, você conhece a história de alguém que está passando pelo vale da sombra da morte. Sua oração pode fazer muita diferença. O pastor vai orar por você, você vai orar por outro alguém, e Deus tem muita coisa boa para fazer. Vamos lá, pastor? Vamos orar. Pode ser, querido? Pode, sim, com todo prazer.
Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, coloque a sua demanda diante de Deus. Olha, lembra que o Evangelho diz que o Deus a quem você serve é o Deus que fortalece as nossas vidas. Ele faz forte o cansado e Ele multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Ele é o Deus que cura as enfermidades, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele é o Deus da sua vida, minha irmã. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que nos socorre. Amém. É diante dele que nós vamos orar. Deus eterno, a nossa gratidão por esse instante. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa escola bíblica especial. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Wilbert, que tem nos abençoado com tantos ensinamentos gloriosos, fortalecendo, alimentando a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Eu oro, meu Deus, nesse instante, juntamente com o pastor Wilbert, por todos aqueles que estão conosco hoje, aqui na Escola Bíblica Especial, e que estão passando as mais diferentes provas. Alguns estão sendo tentados pelas trevas, alguns estão sendo provados por Ti. O Senhor está lapidando vidas. Eu oro, meu Deus, para que aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem com atritos familiares, eu oro, meu Deus, para que eles entendam que o Senhor está perto, que as tuas mãos estão estendidas, que teu Espírito Santo está no coração e que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, fortaleça o fraco, dê direcionamento àquele que está necessitado do caminho, que precisa de direção. Cure os que estão enfermos e vai nos abençoando e vai nos fortalecendo. Eu oro ainda, meu Deus, para que esses que estão conosco, que eles sejam bênção na vida das demais pessoas. E quando eles precisarem, eu oro para que o coração tenha a devida humildade de pedir ajuda àquelas vidas piedosas que podem nos ajudar a enfrentar, a suportar os dilemas da vida. Abençoa, meu Deus, abençoa todo esse ensinamento que o Senhor ministrou no coração aqui hoje, usando a minha vida, usando a vida do pastor Wilbert. Nós oramos para que o teu Espírito Santo coloque todo esse ensinamento no coração da tua filha, do teu filho, e que isso sirva de alimento nesse momento de provação que ela possa estar passando, que ele esteja enfrentando. Nós oramos e abençoamos estas vidas em nome e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, querido amigo, Alegria pra irmão. gente. Deus continue abençoando o Aliança de Oração, Amém. dirigido por você, Amém. a igreja que você pastoreia, a igreja de Cosmópolis. Amém. O pastor também é capelão do Seminário Teológico da igreja, diretor do seminário. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Até a próxima. Uma grande alegria para a gente. Se Deus assim o abençoe Senhor a todos. conceder. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim. Foi bom demais estar com vocês. Tenha uma excelente semana. Não se esqueça de compartilhar essa programação. Vamos ajudar a expandir esse canal para muitas vidas serem abençoadas. Até a próxima. Em nome de Jesus.